Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, compartilhando com você coisas do Senhor através da Bíblia Sagrada, esse livro santo que nos traz tantas informações, tantas recomendações, tantas orientações da parte de Deus para a nossa vida. Eu queria ler para você alguns versículos aqui do livro de Hebreus, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Jesus trouxe a voz de Deus para esse mundo de forma poderosa, eficiente, inconfundível. Sabe por quê? Porque Deus ama você, Deus ama cada um de nós. Ele deseja que tenhamos uma relação de intimidade com Ele. Eu falei isso outro dia. Por isso que nesse primeiro versículo do livro de Hebreus, no capítulo 1, diz assim, que no passado, aos nossos antepassados, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, aos nossos antigos pais, através dos profetas. A nós, no tempo presente, Ele falou-nos através do Filho Jesus Cristo. Jesus é a mensagem de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para esse mundo, para os tempos atuais. Antigamente, Deus se manifestou de diversas maneiras, né? Desde a época do Egito, dos faraós, do povo de Israel, desde Abraão, Noé, Jonas, tantas coisas que Deus fez, tantas maneiras que Deus se manifestou poderosamente, né? Para trazer uma mensagem de amor ao povo, às pessoas. Deus sempre fez uma declaração de amor àqueles que o amam, àqueles que queriam conhecê-lo. E para nós, nos nossos dias, nesses dias tão conturbados, nesses dias que nós vivemos de tanta injustiça social, de tantas coisas acontecendo, tantas ciências se multiplicando, tanta tecnologia avançando cada vez mais, existe a voz de Deus no meio de todo esse turbilhão, existe a voz de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos senti-lo no meio dessa multidão, no meio de tudo que está acontecendo, desse tumulto, desse turbilhão de acontecimentos que estão sobre a face da terra. Há uma voz de Deus clamando, a voz de Jesus, a voz de Deus através de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, aqui, lendo mais o versículo 3, diz que Jesus, sendo o resplendor da sua glória, a glória de quem? Da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus representou, ele evidenciou a presença de Deus a este mundo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele mesmo fez a purificação dos pecados da humanidade através da sua obra consumada no Calvário. Essa é a voz de Deus falando comigo, falando com você. E você, já tem Jesus no seu coração? Já entregou sua vida a Ele? Já o aceitou como Senhor da sua vida? Porque Ele é a voz de Deus, a voz de amor, a voz de bondade, a voz de misericórdia. A palavra de Deus diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque o mundo está condenado,
o mundo na sua forma de vida, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está morto no pecado. Você vê as coisas ao seu redor, as coisas que estão acontecendo, todas as lutas que nós passamos, as perseguições, injustiças sociais, o pecado desenfreado, a violência, a falta de amor, tanta coisa acontecendo que as pessoas estão perdidas, estão surdas à voz de Deus. E a voz de Deus se manifesta através de quem? Através de Jesus Cristo. Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados, de muitas formas diferentes, em muitas ocasiões, em muitos momentos. Deus se manifestou com fogo, com água, com tremor de terra, com furacões. Ele se manifestou diversas vezes, trazendo uma mensagem para as pessoas, dizendo do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E o povo muitas vezes foi surdo, muitas vezes o povo recusou, foi indiferente à voz de Deus. E você, como está sendo indiferente à voz de Deus nos dias de hoje? Porque hoje Deus nos fala através de Jesus Cristo, como eu acabei de ler para você. A nós, nesses últimos dias, a voz de Deus é ouvida através da mensagem de Jesus Cristo, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Veja quantos sofrimentos, quantas coisas nós passamos nesse mundo, quantas aflições. E Jesus me disse isso. Ele nos deixou avisado, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos pela força do seu poder. Importante que Jesus esteja na sua vida. Por um tempo nós podemos ter passado na nossa existência humana, por alguns anos, por algum tempo, sem a presença de Jesus, renunciando, ignorando, nos afastando dele. Mas chega o tempo que nós podemos ouvir a sua voz. Será que você já ouviu a voz de Deus através de Jesus Cristo? O Espírito Santo é quem faz essa manifestação. Ele nos convence, ele quando se aproxima de nós, quando ele vem ao nosso coração, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que a Bíblia diz. Nós passamos a ter consciência da nossa pecaminosidade, da nossa condenação diante da nossa situação de condenação, mesmo porque o pecado nos afasta de Deus. Mas quando nós encontramos Jesus, através da revelação do Espírito Santo, então nós passamos pela experiência de conversão. Temos a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele homem que o procurou de madrugada, Nicodemos, né? Ele perguntou o que era necessário para que ele fosse salvo, né? E Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Nós todos precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. A presença de Jesus nos proporciona uma nova vida. A obra que ele realizou no Calvário é uma obra de salvação, uma obra de poder, uma obra de libertação. Você já tem Jesus? Amém. Deus te abençoe, que você tenha dias felizes convivendo com Jesus. E você, que ainda não passou por essa experiência de transformação, por essa experiência de conversão, dobre os seus joelhos, busque a Deus, reconheça que é a sua necessidade da salvação através de Cristo Jesus. Receba-o como seu Salvador, como seu Senhor e Redentor absoluto da sua vida. Você terá a sua vida transformada, você terá uma nova maneira de viver através de Cristo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa oportunidade. Aceita Jesus como teu Salvador e você que já o aceitou, conserve-o e mantenha-o firme no seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, te levando a avançar cada dia uma mansão celestial. Esse é o nosso destino. O destino é o paraíso, é onde
Jesus vai nos receber. Vamos orar agora. Eu quero orar mais uma vez por você, pela sua família, porque eu sei que todos nós temos lutas, desafios, problemas e precisamos da presença de Deus. Por isso, através da oração, em nome de Jesus, receba a bênção de Deus agora. Se puder, feche os seus olhos, nos acompanhe nessa oração, apresentando as suas necessidades a Deus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus por cada uma dessas vidas, esses irmãos e irmãs na fé, parentes, familiares, amigos, conhecidos, a cada um aonde chega a nossa voz através desse vídeo na internet. Senhor, alcança os lares aqui representados, alcança as famílias aqui representadas. Se houver enfermidade, alguém doente, alguém enfermo, poderosas tuas mãos para fazer um milagre, operar e restaurar a saúde, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, rogando saúde, rogando bênção, libertação, solução de problema, vitória na luta. Em nome de Jesus, abençoa cada um pelo poder do Teu Espírito. Eu oro a Ti, no nome do Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivairisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.